Como já expressei na Escola Bíblica Dominical, é um prazer, um privilégio grande estar aqui e conhecer a igreja, ser alvo aqui da hospitalidade dos irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês nessa noite. O meu tema é Igreja Discipuladora, da forma como nós encontramos lá no livro de Paulo aos Efésios. Mas eu gostaria de ler dois trechos da palavra de Deus. O primeiro deles não está em Efésios, está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. E depois nós iremos para Efésios e leremos o capítulo 4, versículos 17 a 25. Então, inicialmente, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Estamos falando de igreja discipuladora. Ouvimos já a fundamentação dessa atividade de discipular que está lá na grande comissão. E aqui Pedro, escrevendo a todos os crentes, ele diz isso aqui quando ele identifica o que é a igreja, versículos 9 e 10 do capítulo 2 de 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então essa é a descrição da igreja. Mas tem um propósito, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí Pedro reafirma a nossa identidade. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aí agora, virando nossas páginas para Efésios, capítulo 4. Acompanhem a leitura dos versículos 17 a 25. Acabamos de ouvir lá Pedro falando da nossa identidade, da nossa descrição, raça eleita, povo separado por Deus. E aí aqui em Efésios capítulo 4, versículos 17 até o 25, nós lemos: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos orar. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra, damos graças a Deus por ela. Não somos deixados órfãos nessa terra, temos diretriz segura para as nossas vidas. Faz com que tenhamos ouvidos abertos para ouvir aquilo que Teu Espírito Santo tem a nos dizer
nessa noite através da exposição da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, orienta nossas vidas e dá-nos, Senhor, dá-nos o desejo sincero de estarmos enquadrados dentro dos Teus preceitos, dentro da Tua vontade, fazendo aquilo que Te agrada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, Igreja Discipuladora, nós lemos lá em 1 Pedro, aquela identificação tão precisa do que é a igreja. Nós vemos lá que tem um propósito para que nós anunciemos as boas novas. E aqui, quando nós chegamos até a carta aos Efésios, eu escolhi esse trecho para a leitura, porque ele começa assim: isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então, há uma diferença entre o descrente, entre o gentio, que é a terminologia que nós encontramos aqui, que é aquele não judeu, mas aqui no contexto é aquele que não segue a Deus, o que não obedece a Deus. Há uma diferença entre eles, e há uma diferença entre eles e o povo de Deus. Nós temos que ser diferentes. A igreja tem que ser diferente. E se há um pensamento que nessa noite eu gostaria que vocês levassem para casa, meditassem nele, é nessa questão da diferença. Nós temos que ser diferentes, e os discipuladores, os membros de uma igreja discipuladora são diferentes, têm que ser diferentes para cumprirmos os nossos propósitos, para que possamos assumir a nossa identidade. E eu faço essa ênfase porque há uma grande pressão para que nós não sejamos diferentes, para que nós sejamos iguais, para que nós nos amoldemos, para que nós nos conformemos com esse mundo. Temos que ser diferentes. Paulo escreveu essa carta aqui aos Efésios, trazendo uma visão geral da igreja. É interessante como ele inicia essa carta aqui, elevando-nos aos céus. Vejam aqui nos versículos 3 e 4 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Paulo eleva os nossos pensamentos aqui aos céus. Ele começa essa carta elevando os nossos pensamentos a Deus, as bênçãos que nós recebemos de Deus. E ele passa aqui a falar dessa graça, das ações de Deus através de Cristo, da união que nós temos em Cristo Jesus, desse mistério que era aquela transição experimentada na ocasião, que era a transição do povo de Deus no Antigo Testamento, agora uma igreja neotestamentária, onde a revelação de Deus não estava mais restrita a uma nação, que era guardiã dos oráculos de Deus, mas agora era uma palavra abrangente a todas as raças, tribos, nações. E cada integrante dessa igreja, do povo de Deus, colocado com essa responsabilidade de levar à frente as boas novas. Paulo começa então elevando os nossos pensamentos aos céus. E termina a carta colocando a gente de joelhos. Colocando de joelhos perante esse Deus. Lá, capítulo 6, versículo 18, ele diz assim: e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uma oração. Paulo havia acabado de escrever aqui a armadura de Deus, que nos reveste, que nos prepara, que nos capacita, que nos protege, que nos impele a irmos à frente, pregando, disseminando as boas novas. E aí ele fala que tudo isso tem que ser feito num contexto de oração. Ele nos coloca de joelhos. E às vezes a gente lê esse versículo, a gente diz, não, mas essa é a oração de Paulo. Não, ele está falando da nossa oração, da oração dos seus leitores, e essa carta,
Aliás, essa carta circulou não somente em Éfeso, mas em várias outras igrejas, e obviamente inspirada pelo Espírito Santo, ela é para a nossa instrução. Vejam no versículo 19, ele diz: e também por mim, orem por mim, aqueles leitores iniciais ali. Obviamente que hoje em dia nós não precisamos orar por Paulo, né? Ele está lá em comunhão eterna com o nosso Deus, mas os seus leitores iniciais, ele pede que intercedam por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Para quê? Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, para que eu possa ser discipulador. Intercedam por mim, orem por mim, para que eu cumpra a minha missão. Então Paulo começa elevando os nossos pensamentos a Deus e termina colocando-nos de joelhos aqui. Nossa atenção ela deve ser concentrada em Deus e na continuada necessidade que nós temos de ajuda, de acompanhamento da parte dele. Mas é lá na grande comissão que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco o tempo todo. Esse é o grande respaldo que nós temos quando nós somos conclamados, chamados a sermos discipuladores. E Paulo se preocupa aqui nessa carta, depois de se concentrar tanto aqui no que Deus fez por nós e no que é essa igreja que deve subsistir em unidade. Ele se preocupa, e nós lemos aqui no início, aqui no capítulo 4, né, nesse versículo 17, mas desde o início do capítulo 4, que ele está preocupado em especificar os diferenciais do nosso caminhar. Que o povo de Deus é diferente, tem que ser diferente, tem que fazer diferença na nossa sociedade, tem que ter uma mensagem diferente. Nós temos que ser diferentes, fazer diferença na nossa comunidade. E ele contrasta esse caminhar do seu povo, do povo de Deus, contrasta o caminhar do crente com a dissolução que caracteriza o caminhar do descrente, com a falta de senso, a falta de racionalidade, caminham para a sua destruição, destruindo a estrutura da família, destruindo a frágil estrutura da sociedade. Nós temos que ser os aglutinadores, aqueles que têm uma mensagem positiva, verdadeira, real, porque ela tem alicerces eternos fundamentados na palavra. Então aqui em Efésios, podemos dizer que nos capítulos 1, 2 e 3, nós temos a descrição do verdadeiro cristão, enraizados, ancorados na pessoa de Deus, o Deus Supremo que concede e dá todas as coisas. Lembram lá, é nesse trecho aqui, capítulos 1 a 3, que temos Efésios 2, 8 a 9, né? Porque pela graça sois salvos, né? Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, preparados para quê? Para as boas obras. Boas obras no sentido bíblico não é caridade só, não é dar dinheiro, não é dar auxílio a alguém, é tudo aquilo que agrada a Deus. O discipular é uma boa obra, é fazer aquelas coisas que agradam a Deus. E aqui, nesses capítulos 4 até o versículo 9 do capítulo 6, Paulo está exatamente falando sobre a vida diferenciada e direcionada a Deus, né? No início do capítulo 4, no versículo 1, ele faz um apelo altamente emotivo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Lembrem-se que essa é uma das cartas escritas na prisão. E ele está escrevendo lá da prisão, está fazendo uma súplica, um rogo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Andar de modo digno do chamado para o qual Deus o resgatou, o salvou. É esse apelo que ele faz aqui, logo no início do capítulo 4, e ele passa a discorrer sobre essa vida diferenciada. E nos versículos finais, capítulo 6, versículos 10 a 20, ele fala da guerra espiritual, né? A guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos e como vencê-la, né?
Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, e ele passa a descrever essa armadura. É somente assim, tomando as ferramentas, a armadura, os meios que Deus nos deu, que nós conseguimos vencer, caminhar nesse mundo que é um mundo tenebroso, cumprir a nossa finalidade. Certamente, ia ser impossível nós tratarmos de todos os aspectos, todas as coisas que estão contidas aqui nessa carta. E aí eu decidi examinar com os irmãos e irmãs, fazer a exposição dos versículos 1 a 21 do capítulo 5, porque é aqui que Paulo cristaliza essa questão da diferença, e eu gostaria que nós estivéssemos muito bem enraizados nos nossos corações, que nós temos que ser diferentes. Discipular é uma atividade diferenciada do povo de Deus. Paulo vem trabalhando isso, como eu disse, desde o início do capítulo 4, e ele continua até 5:21. Discipular é a tarefa de todos nós. Uma igreja discipuladora precisa de crentes discipuladores, de membros discipuladores. Os pastores podem morrer aqui tentando discipular, mas se os membros não estiverem envolvidos nessa causa, não assumirem essa responsabilidade, que é um mandamento, não é opcional, faz parte do nosso chamado cristão, faz parte do nosso resgate, dessa transformação, desse milagre de Deus que é a nova vida. Vivemos numa área onde as pessoas são tão ávidas por milagres. Ora, Deus diz que a grande maravilha que Ele tem, a grande maravilha que Jesus apresenta a Deus é o povo resgatado, é o novo nascimento. Esse é o grande milagre, ossos secos recebendo carnes e tendo vida. Vida para quê? Vida para testemunhar desse Deus, vida para pregar o Evangelho, as boas novas, vida para ser diferente. Então aqui, nesses versículos aqui, 1 a 21, do capítulo 5, nós temos esse tema que os membros de uma igreja discipuladora são diferentes. Têm uma identidade própria, assumem uma identidade própria. E é por isso que fazem a diferença. Fazem a diferença com sua vida, seu proceder, com suas palavras, com o seu testemunho. Iluminam a escuridão aonde são colocados por Deus. São diferentes. E eu queria chamar a atenção de vocês, então, rapidamente aqui nós vamos discorrer nesse texto e ver aqui 10 dessas diferenças que caracterizam os discipuladores. A primeira delas está nos versículos 1 e 2. Os discipuladores são imitadores de Deus e andam em amor. Essa é a primeira diferença. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imitadores de Deus. Vejam, nós temos os passos todos delineados do nosso proceder, do nosso caminhar. O que temos que fazer é imitar a Deus. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é uma cadeia. Você, como casal, como família, você procura imitar a Deus, os sentimentos de Deus, o amor de Deus está presente. Os filhos vão olhar isso e vão também emular essa mesma postura em suas vidas. O povo de Deus deve ter essa visão de que tem que proceder de acordo com os preceitos, os estatutos de Deus. E o mundo vai nos conhecer que somos diferentes, porque o nosso caminhar não é movido por interesses pessoais, não é movido na busca da nossa felicidade. Não, mas nós caminhamos para glorificar a esse Deus, o qual nós procuramos imitar naquilo que os teólogos chamam os atributos comunicáveis, as características de Deus que se comunicam conosco, no sentido de que somos participantes dela e temos ela na nossa vida. Primeira diferença, então, é que os discipuladores são imitadores de Deus e andam em amor. Não em guerra, não em porfia, não em dissensão,
mas em amor. É um caminhar diferenciado do caminhar egoísta daqueles que não têm a Deus. Nós andamos em amor. A segunda diferença que nós temos aqui é que discipuladores não se envolvem com impurezas. Isso está no nosso versículo 3. O viver é diferente. Ele tem que contrastar. Diz assim o versículo 3: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos numa era onde há uma pressão para que a igreja assimile posturas imorais como se fossem naturais. Nós temos visto isso repetidamente, personagens muitas vezes do mundo televisivo que se dizem convertidas, mas que mantêm o mesmo estilo de vida, e um estilo de vida imoral. Eu lembro de uma entrevista que eu vi de uma dessas personalidades, que sendo entrevistada, e alguém perguntou, mas você não é crente agora, você não se converteu? E ela era uma apresentadora de um programa de reputação duvidosa na televisão. Ela disse, mas eu conversei com o meu pastor, ele disse que não tem nada demais. Nós começamos agora a abrigar dentro da igreja uma postura de vida que é característica dos descrentes. Discipuladores não se envolvem com impurezas, mas a impudicícia, palavra difícil, né? Ninguém usa isso, né? Essa palavra, mas está aqui na Bíblia, ela significa falta de pudor. Falta de pudor. Mas a falta de pudor, toda sorte de impurezas, a palavra grega aqui é porneia, pornografia, imoralidade, ou cobiça, né? O dinheiro motivando as ações. E Paulo diz, nem sequer se nomeie entre vós. A possibilidade de que isso possa fazer parte de alguém que está no meio do povo de Deus deve ser nem considerada, é o que ele está dizendo. E ele vem tratando disso, né? No versículo 1 que eu li, do capítulo 4, rogo-vos, pois eu que andei prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Paulo apela à dignidade de vida. Dignidade de vida. No versículo 17, que nós lemos também, aqui, não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade aqui significa vazio. Na inconsequência dos seus próprios pensamentos. Versículo 19 diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis. O descrente é caracterizado por aquele que insensivelmente ele vai vivendo em pecado, e diz o texto aqui, se entregam à dissolução. Para com avidez, eles se entregam à dissolução e se matam nisso, colocam esforço, destroem a vida nisso, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, de imoralidade. Essa é a característica do descrente, mas não do crente. Mas não do crente. O crente tem que ser diferente. E é por isso que Paulo é realista, gente. Paulo sabe que a igreja, no meio da igreja, nós temos essas situações. Veja o que ele diz no versículo 21, nós lemos, passou rápido, talvez você não notou. Ele diz assim, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Ou seja, olha, estou falando ao povo de Deus, aos crentes, se é que na realidade você é crente mesmo. Porque o que vai provar se você é crente mesmo é o testemunho do Espírito Santo dentro de você, mas é a vida transformada, né? É o testemunho dessa vida transformada. Mas se você continua vivendo em pecado, você é apenas agregado, você está fazendo parte, mas não mudou a sua vida, não mudou, continua se entregando com avidez à dissolução, Paulo diz, olha, examina a conversão.
Examina a conversão para ver se ela foi real mesmo. Se não foi um mero assentimento intelectual, uma série de verdades. Discipuladores são diferentes, eles são imitadores de Deus. Discipuladores não se envolvem com impureza, com pornografia, com imoralidade. Discipuladores, terceiro, eles não desperdiçam palavras. Versículo 4. E nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que ser diferentes no nosso proceder, nessa questão interna de termos a convicção de que somos de Deus, somos imitadores dele, nossa vida é diferente, e a conversação tem que refletir essa vida transformada. Conversação torpe. Conversação que degenera, não regenera. Palavras vãs, palavras vazias, que não constroem. Chocarrice significa fazer brincadeira de tudo, troça de tudo, não levar nada a sério, falta de seriedade no tratamento de coisas que muitas vezes são sérias mesmo, muito sérias. Não significa que o crente seja aquela pessoa lúgubre, que se veste de preto, que anda cabisbaixo, que nunca dá um sorriso. Não, senso de humor faz parte da nossa vida. Deus nos fez pessoas com senso de humor. Nós devemos rir bastante, nos alegrar. Existem coisas engraçadas nessa vida, Deus colocou isso na nossa feitura, mas significa que a nossa conversa, ela procura a edificação, ela não procura a dissolução. Interessante, em 2010 eu escrevi um artigo sobre isso, porque na ocasião chocou-me um pouco que um líder evangélico, bastante conhecido, no seu blog, ele, um dos seus seguidores, colocou um link para um vídeo que era cheio de palavrão. E fazendo brincadeira ali, dizendo que muitos crentes se chocaram com os palavrões que estavam ali contidos, mas aquilo era tão engraçado e tal. E para minha surpresa, o líder, entre aspas, evangélico ali, ele disse, realmente as pessoas se assustam com palavrões, mas o grande palavrão que nós vivemos é o da violência contra crianças, é isso tudo, e fez aquele discurso politicamente correto, que é uma falácia, não corresponde à realidade. Você pode ser contra palavrão, contra o linguajar torpe, e ser contra também injustiça. Não significa que você é contra um, você está abrigando o outro. Você não é a favor da violência. Mas a palavra de Deus é tão clara aqui que palavras vãs, conversação torpe, não deve fazer parte da vida do crente. E me surpreendi com as reações também. Vários escreveram acatando o que a palavra de Deus dizia. Afinal de contas, eu estava procurando expor o que a palavra de Deus falava nessa e em outros trechos sobre essa questão. Mas quantos também não defendiam a postura daquele líder? O que é que estava acontecendo? A diferença estava sendo perdida. Está sendo perdida. Os diferenciais estão sendo diluídos. As linhas demarcatórias estão sendo apagadas. O povo de Deus não está fazendo mais diferença. A igreja não está sendo mais discipuladora. Por quê? Porque é tudo igual. Conversa é igual, linguajar é igual. Até a discussão dos temas contemporâneos é igual também. Né? Nós exalamos um pessimismo constante e achamos que está tudo ruim. Onde está a palavra de esperança, de ânimo, de direcionamento? Onde está a palavra de alerta, mostrando o que está errado, mas dizendo também o que está certo e o que deve ser feito? Uma igreja discipuladora é diferente, os membros são diferentes porque são imitadores de Deus, não se envolvem com impurezas, não desperdiçam palavras,
não se envolvem com o pecado. Quarto aqui, versículos 5 e 6. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, isso é sério. Está dizendo aqui que sobre essas posturas de vida vem a ira de Deus. Ora, nós somos propagadores do amor de Deus, e Deus é amor, sim, mas Ele é justiça, e a raça humana ela está toda entregue ao pecado, à dissolução. A graça, a misericórdia se manifesta em Deus salvar alguns dessa massa destinada ao pecado, à perdição eterna, se entrega ao pecado. Mas Paulo, o que é que você está falando aqui? Você está pregando salvação pelas obras? Não. O que Paulo está dizendo é que a conversão real leva a uma transformação de vida. E se a vida não está transformada, é uma evidência de que não houve conversão. E se não houve conversão, não pode haver discipulamento. Se não houve conversão, não pode haver a postura de discipular. Porque não vai ser impossível passar uma coisa que você não tem. Então a chamada aqui é para que examinem as suas vidas, porque o discipulador real não se envolve com o pecado. Participam do amor de Deus, mas conhecem muito bem a justiça de Deus também. Veja lá no capítulo 4, um pouquinho antes, como Paulo traça esse contraste aqui. E Paulo sabia que essa igreja aqui era uma igreja que vinha de um meio de dissolução de pecado, exatamente igual à nossa sociedade aqui, talvez até pior. Né? Ele estava trazendo como convertidos pessoas que eram desonestas, agora tinham que ser honestas. Pessoas que eram imorais e agora tinham que ter um comportamento correto. Veja o versículo aqui, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Então tinha gente que havia furtado ali. Mas qual era o caminhar cristão? Qual é o contraste? Qual é a diferença? Não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aí eu acho magistral esse propósito do trabalho aqui. Porque a gente sempre pensa, eu trabalho para ganhar o meu sustento, eu trabalho para o meu ganha-pão. É uma das finalidades, mas essa não é a finalidade destacada por Paulo aqui não. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebem a diferença de vida? Agora não é uma vida de egoísmo, é uma vida de desprendimento. É uma vida de solidariedade. A diferença é que os discipuladores aqui não se envolvem com o pecado, pois têm conhecimento pleno da justiça de Deus. Ele não tem o pecador por inocente. O salário do pecado é a morte. Ah, mas tem um dom gratuito, que é a vida eterna. E é essa vida eterna que nós temos que proclamar, discipular através da pregação do Evangelho. Discipuladores, a quinta característica aqui, não participam nem são cúmplices das obras das trevas. 7 a 11. Portanto, diz Paulo aqui no versículo 7, ou seja, à luz de tudo que eu já falei, portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E ele volta ao tema aqui no versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Discipuladores não participam, não são cúmplices das obras das trevas, mas propagam a luz porque receberam a luz.
tem outra escolha, tem que propagar a luz. Querem uma aplicação muito prática disso daqui, dentro do contexto do que Paulo está falando? De vez em quando vem um jovem crente, ou às vezes um não tão jovem assim também, mas que está tentado por esse pecado, e que está se metendo, acha que porque ele pode solitariamente ver vídeos pornográficos ou algum tipo de pornografia, ele não está afetando mais ninguém. Obviamente que ele está afetando a si mesmo. Paulo diz, não sejais participantes com eles. Você não fez aquele filme, você não agiu com relação a contribuiu para que aquilo fosse feito, você acha que asepticamente você pode dar uma olhada ou ver, não, você está sendo participante. Paulo diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Discipuladores não participam, nem são cúmplices das obras das trevas. Sexto, os discipuladores têm uma vida transparente e vivem na luz. Nós já lemos aqui, né, no meio desses 7 a 11, outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos na luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mas Paulo retoma aqui, 12 a 14, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Os discipuladores têm uma vida transparente, clara, vivida debaixo da luz. A luz que vem de Deus, a luz que brilha sobre nós, a luz que nós temos que irradiar. Discipuladores têm sabedoria e bom senso. Versículos 14 a 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Está falando aos membros das igrejas. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O que é que significa que Cristo vai iluminar? Versículo 15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O nosso caminhar tem que ser não como tolos, como inconsequentes, mas como sábios, porque essa luz de Deus nos dá sabedoria. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo ou redimindo o tempo, aproveitando cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia que Deus nos dá, porque os dias são maus. E o tempo passa. Por essa razão, versículo 17. Não vos torneis insensatos. Não nos tornemos pessoas que não têm o mínimo de bom senso, gente. Se você conhece a verdade, se você conhece a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, se o Espírito Santo está em você, use o bom senso. Como é que nós podemos proceder e negligenciar as coisas que Ele claramente coloca em Sua palavra para que sejam aplicadas em nossas vidas e assim vivendo nós fortaleçamos nossas pessoas, nossas famílias, nossa igreja. A igreja discipuladora é aquela que está coesa, movimentada para proclamar o nome de Cristo. Nós não podemos perder o bom senso, não podemos ser insensatos. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Paulo não está falando de nova revelação não aqui, gente. Aqui está a vontade do Senhor. Nós não precisamos de nada novo para compreender o que ele fez escrever aqui para a nossa instrução. O que nós temos que fazer é pedir ao Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento.
e que nos faça diligentes para aplicar as coisas que estão aqui claramente para nortear o nosso caminhar. Oitavo, discipuladores são sóbrios. Discipuladores são sóbrios e entendem que estar cheio do Espírito Santo significa acuidade de visão e controle das emoções. Como essa verdade é mal compreendida nos nossos dias. Mas está aqui no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse mais aqui traça o contraste. O que é uma pessoa embriagada? Uma pessoa que não tem controle das emoções. Uma pessoa que fala, não sabe nem o que falou. Uma pessoa que faz alguma coisa, se arrepende depois. Uma pessoa que perde o controle de tal maneira e não se lembra daquilo, e as pessoas falam, você fez isso, fez aquilo, né? Está lá em Provérbios, bateram e não sei quem me bateu, ou não senti, né? E o contraste aqui, isso eu acho admirável, é com o encher do Espírito. Então, se o encher do Espírito está sendo contrastado com embriaguez, o que é o encher do Espírito? É a lucidez cristã de analisar, de ver, de receber, de aplicar as verdades proposicionais que vêm de Deus, que estão aqui na sua palavra. É estar com a mente muito bem alerta e aplicar as verdades de Deus aos nossos corações, à nossa vida, conscientemente. Não é um elevo emotivo sobre o qual nós não temos controle. E muitas vezes isso é colocado como se fosse a pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela está fora de controle. Gente, estar cheio do Espírito Santo é estar sóbrio. Paulo fala lá em Romanos, é a renovação da nossa mente. É a ausência de conformidade com as coisas do mundo, para que a gente possa experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus. Vejam, a experiência segue-se a essa lucidez, essa crença lúcida que deve permear o nosso ser. Às vezes a gente coloca o contrário, a gente acha que uma experiência assim sobrenatural é aquilo que vai marcar o nosso caminhar. Deus quer que nós estudemos com seriedade a sua palavra, os seus preceitos, os seus ensinamentos. E obviamente que tudo isso se segue à experiência de conversão, mas a experiência de conversão varia de pessoa a pessoa, nem sempre ela é dramática, né? Às vezes é algo que vem com muita naturalidade, paulatinamente. Às vezes as crianças vêm de um lar cristão e nem sabe precisar a data exata quando Deus tocou nos seus corações, quando elas foram convertidas. Mas todos nós, independentemente das nossas experiências variadas, temos essa obrigação de buscarmos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E isso é contrastado aqui com embriaguez. Por isso que eu digo que os discipuladores são sóbrios. Entendem que estar cheio do Espírito Santo significa ter uma visão precisa das coisas de Deus, ter o controle das suas emoções. E nono, versículos 19 e 20. Discipuladores são comunicadores, essencialmente comunicadores. Até no louvor eles discipulam. Versículos 19 e 20. Veja que coisa interessante. Começa com uma palavra aí que é falando. 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 Não deveria ser cantando? Porque diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu acho que o falando aqui tem uma importância toda especial. Significa que o propósito da música é veículo de comunicação e abrigar as palavras que nós temos no nosso
louvor. E até esse louvor, ele é discipulador. Até esse louvor atinge pessoas. Até esse louvor carrega a mensagem de salvação. Vejam a passagem paralela aqui em Colossenses 3,16. Né? Paulo escreveu essas duas cartas lá da prisão e elas têm íntimo relacionamento entre elas. Em Colossenses 3,16, essa ideia aqui é mais incisiva talvez até. Diz assim em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, essa é a premissa. A palavra de Cristo tem que estar em nós. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Ou seja, louvar a Deus, o cantar, equivale à instrução, a aconselhamento mútuo. No canto congregacional, todos estão cantando. Nós devemos experimentar isso como um aconselhamento mútuo. Tem que ser fundamentado numa palavra que está em nossos corações. E tem que ser com atitude correta, com ações de graças. Dando por ele graças ao Pai, né? Com gratidão em vossos corações. Então, discipuladores são comunicadores. Se o cântico está aqui atrelado à questão do falar, da comunicação, quanto mais a palavra, a forma como nós verbalizamos aquilo que nós recebemos. E às vezes precisamos de um pouco de treinamento nisso, precisamos de polir as nossas formas e maneiras de comunicação. É verdade que podemos comunicar com a nossa atitude, com a nossa postura de honestidade, sim, mas Deus, aprove a Deus salvar aos homens pela loucura da pregação. A pregação é loucura? Não, mas pela premissa dos homens é. Não faz sentido para eles, mas faz sentido para Deus. E é exatamente para que ninguém se glorie ou tenha qualquer pezinho lá para reivindicar qualquer coisa, que a mensagem é essa. É uma mensagem que vem de Deus, gratuitamente, livremente da sua graça, e é essa mensagem que nós transmitimos. E finalmente, versículo 21. Discipuladores são mansos e submissos. Versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ah, como isso é difícil, né? A gente sempre pensa mais da gente, todo mundo é cheio de milindres e ninguém pode pisar no dedo que o pé todo já dói. Ah, como isso é difícil. Sujeição mútua. Mas uma igreja discipuladora, ela é caracterizada por essa unidade, onde cada um considera os outros superiores a si mesmo e Deus superior a nós todos. Onde nós somos mais conscientes dos nossos deveres do que dos nossos direitos. Vivemos uma era onde todo mundo é levado a pensar nos seus direitos. Nada errado contra você saber os seus direitos como cidadão, mas não vamos trazer uma postura de reivindicação para a Igreja de Cristo, onde nós temos o Espírito Santo permeando a todos nós. Vamos ser submissos, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, irmãos, é isso. Não é tão difícil, não é tão complicado, mas é tão importante. Discipuladores são diferentes. Uma igreja discipuladora é uma igreja diferente. Vivemos numa era onde somos pressionados enormemente para sermos iguais. Mas a igreja discipuladora precisa de verdadeiros servos de Cristo que ousem ser diferentes. Que não tenham vergonha nem medo, mas tenham ousadia de fazerem diferença com as suas vidas, com as suas palavras, com a sua postura nesse mundo tenebroso. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai de misericórdia, Tu conheces a cada um de nós. Sabes os temores, os medos, as incertezas que nós temos. Sabes as oportunidades que nós deixamos passar em nossas vidas. Sabes, Senhor, às vezes a vergonha que tivemos até de sermos identificados. Vemos isso na vida de Pedro, Senhor, como não veríamos na nossa também. Sabemos das admoestações de Paulo, que ele diz, não me envergonhe do Evangelho, e por que ele ensina isso? Porque é que ele conclama Timóteo para que não se envergonhe, porque ele sabe que esse sentimento, ele ronda as nossas vidas, inibem o nosso testemunho, o nosso discipular. Senhor, às vezes estamos brincando com o pecado, chafurdando na lama de onde Tu nos tiraste. As pessoas podem não saber disso, mas Tu sabes que derramaste o Teu sangue por nós. Tu sabes, conheces a vida de cada um. E nesse momento, Senhor, onde concentramos os nossos pensamentos nessa tarefa de sermos propagadores das Tuas verdades, onde nós nos conclamas a não calarmos sobre o que temos visto, ouvido e experimentado, Senhor. Segura na nossa mão. Nós somos frágeis, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua fortaleza, porque nós fraquejamos. Mas precisamos de Ti. Ajuda-nos e perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Podemos fazer uma outra pergunta, querido Solano? Som. Graça e paz, irmãos. Som. Estou voltando aí essa semana de licença. Alegria poder ver vocês aqui. A igreja aí bem bonita, bastante gente. E a gente voltou assim com uma dose bem forte aí de alimento espiritual. Muita coisa, tanto no período da tarde como agora à noite, né, para a gente digerir, para a gente aprender. Eu não quero delongar, não, queria fazer uma outra pergunta, bem assim, simples até. Estamos entrelaçados aqui como irmãos em Cristo. Aí, viu, Jonathan? Depois, Jonathan, se a gente puder terminar cantando Para Te Adorar, foi que eu nasci. Vamos repetir aquele cântico, tá bom? A maioria do pessoal conhece. Nós vamos terminar aí depois. Solano, você falou essas características da igreja discipuladora, do discipulador, porque a igreja somos nós. E você falou que há uma pressão muito grande para que nós não sejamos diferentes, sejamos iguais àqueles que não têm Cristo. Por que você acha, já tendo passado 2000 anos aproximadamente após a morte e ressurreição de Cristo, que nós, os cristãos da atualidade, continuamos patinando nas mesmas dificuldades daqueles cristãos do primeiro século? Porque se Paulo disse, olha, vocês têm que ser diferentes, devem ser diferentes, e essas séries, né, pelo menos 10 características que você colocou, podemos ver muito outras, tanto em Efésios como em outros livros, e o mundo continua nos pressionando, e infelizmente, muitos de nós cristãos temos não aguentado essa pressão, e temos sido muito iguais àquele que não é crente. Por que isso acontece? Mesmo tendo passado 2000 anos, eu vejo quantos livros já se escreveram, quanta coisa que temos na internet, quantas pregações. Você que está aqui talvez se converteu há um ano, você ouviu já pelo menos 50 mensagens. Se você vem na EBD, multiplica por 2.
Imagine eu que tenho mais de 30 anos de convertido. Pastor, essa é uma característica, infelizmente ela é encontrada no povo de Deus, que é fruto da nossa pecaminosidade, da pecaminosidade humana. E quando nós lemos a Bíblia e vemos desde o Antigo Testamento que o povo de Deus tinha esses lapsos assim, vamos dizer, de memória espiritual, e tinha recaídas terríveis. A gente vê isso no livro de Juízes. Deus vinha, livrava, e repentinamente aí esqueciam de Deus e caíam em confusão, e aí clamavam a Deus, ele vinha. Essa é a história da redenção. Nós vemos diversos outros exemplos também, onde reis de Israel, com toda revelação ali que tinham e com toda a presença dos profetas, também propagando e proclamando a mensagem de Deus, como muitas vezes eles caíam em impiedade e caíam inclusive em adoração espúria, né? Nós vemos até a vida de Ezequias, quando ele tem um passado que deveria levá-lo nos 15 anos extras que ele teve, num caminhar diferente, como ele cai também em idolatria naquele tempo extra que Deus dá a ele. E vemos todas essas admoestações aqui em Paulo. Mas eu acho que temos duas realidades. De um lado nós temos aí um retrato do que é a natureza humana. Do outro lado nós temos a misericórdia e graça infinita de Deus que vem separando um povo para si. Ele manteve-se fiel, e a Bíblia diz isso, né? Se nós não formos fiéis, ele permanece fiel. Ele manteve-se fiel, cumpriu seus propósitos no Antigo Testamento, sustentou aquele povo como guardiões dos oráculos de Deus para que a revelação fosse trazida até a época neotestamentária, e ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Amém. Então, apesar de toda essa recaída que as pessoas têm, o povo de Deus tem, as igrejas têm, e também basta a gente ler a carta às 7 igrejas e a gente vê isso retratado lá, nós vemos que a promessa de Deus é cumprida. E nós somos hoje aqui, nessa noite, fruto dessa promessa de que as portas do inferno não prevalecem. Alguém foi discipulador, alguém atravessou os séculos trazendo a mensagem de Deus, alguém trouxe a mensagem de Deus até a sua mente, o seu coração, e o Espírito Santo fez frutificar essa obra. Então eu creio que nessa terra nós nunca vamos nos livrar desse estigma, mas nós nunca devemos fraquejar em conclamar o povo de Deus aquilo que agrada a Ele e que Ele comanda. O pastor mencionou sobre as 7 cartas da Ásia, de Apocalipse. Estudamos aqui nos cultos de quarta-feira, e é bom lembrarmos que, tanto no Velho Testamento, como na história da igreja, como nas próprias cartas às igrejas, sempre houve um grupo remanescente. Mesmo que fosse pequeno, havia um povo, um grupo, que não se dobrava aos ensinamentos dos hereges. Havia alguns que não permitiam-se moldar. E eram diferentes. Eram diferentes. Talvez nós que estamos aqui, e essa situação que nos aflige, até o irmão durante a EBD falou sobre a liderança, as igrejas mesmo estão falando e pregando coisas erradas, quando vemos na internet, na televisão, ou mesmo nos púlpitos. E é o sal perdendo o poder de salgar. De salgar, né? E dar esse tempero gostoso aí, e de preservar. Agora, talvez nós que estamos aqui, meio nessa situação, não sei se eu vou conseguir comunicar para você e para nós, se você entender isso aqui, depois eu quero fazer uma outra, dentro de 2 perguntas. Como que eu posso me insatisfazer, ou ficar insatisfeito com esse status quo, com essa situação? Porque falar que tem pregador na igreja, e na internet, e na televisão, falando heresias, que sempre teve, é só ler o livro de Judas, ou a carta de Judas, lá tinha os hereges.
a igreja está ficando muito igual. Hoje o jovem ou o adulto, o crente, está na internet vendo pornografia, está ouvindo um monte de música indecente, está vestindo roupa indecente, está agindo indecentemente, falou sobre as palavras da comunicação, está falando bobeira, está tendo as palavras torpes, está tendo palavrão ou indecência, não só nas palavras verbais, como colocadas na internet, no Facebook, no Instagram. Como que nós crentes podemos, não sei se consegue, como eu posso não me satisfazer, me incomodar com isso? E quando eu falo eu, é eu, você. E então, nós não nos acomodarmos, ou realmente ficamos insatisfeitos com isso. Eu acho que está tudo relacionado. A necessidade de ser diferente, ela é premente, ela é repetidamente colocada na palavra de Deus. E essa visão de que nós podemos nos acomodar, ela leva a uma acomodação com o erro também. E a gente deixa de ser incomodado com certas situações. Agora, é necessário uma palavra de cautela, na minha opinião. Muitas vezes o nosso incômodo, muitas vezes a nossa indignação até, ela faz com que nós olhemos sempre para outro e não para o nosso coração. Então eu acho que o incômodo é necessário, o zelo é necessário, mas não o zelo sem entendimento. E o primeiro ponto de aferição que a Bíblia sempre nos leva é a nossa própria vida. O exame introspectivo, como é que está a minha vida perante Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com os irmãos, né? Essa questão é tão importante que Jesus Cristo disse que o mundo ia conhecer que Ele é enviado de Deus pelo relacionamento, pelo amor que nós temos uns para com os outros, né? Como é que está isso? Então, é preciso que a gente não desenvolva um sentimento de autojustiça quando nós vemos a impiedade e a dissolução doutrinária nas igrejas também. Agora, a pressão para que haja, eu chamo de aceitabilidade social do mundo evangélico é muito grande. Todo mundo se entusiasma. Somos 25% agora de evangélicos, né? Isso significa, com uma população de 200 milhões, nós somos 50 milhões, 40, 50 milhões, né? Agora dá uma espremida nisso, vê quantos sobram de evangélicos reais, de discipuladores reais, de povo diferente. Então a gente tem que colocar os pés no chão, ou melhor, os joelhos na terra. Os joelhos na terra. Gostei muito da introdução, quando fala que você falou, Paulo começa Efésios nos colocando a atenção nos céus. Deus é gracioso, salva, nos dá o Espírito e tal, e termina nos levando aos joelhos, né? Ore, busque em oração. Agora, olha, é interessante, essa questão é muito importante, não devemos olhar o outro. Eu gosto muito daquele cântico, nós cantamos sempre aqui, eu até sempre peço para cantar. E a começar em mim, quebra coração. E talvez você possa nos ajudar a você avaliar a sua vida cristã de discípulo de Cristo. Porque Deus não quer que sejamos apenas crentes, quer que sejamos discípulos. Discípulos é quem segue a Cristo, é quem aprende com Cristo, é quem vive uma vida de sacrifício por Cristo. Tiago diz que até o diabo crê. E o discipulado começa por crer, mas temos que seguir a Cristo. Porque eu posso crer e não seguir a Cristo. É uma fé talvez intelectualizada. Agora, talvez nós que possamos ter, a última pergunta, eu vou ter uma palavrinha e vamos cantar. É o que nós que passamos por essa avaliação, né, essa busca dessa inquietação, dessa insatisfação, mas passando pelo eu. E eu quero trabalhar bem no básico, viu, irmãos? Porque a vida é simples, nós é que complicamos. Nós somos tão insensatos que nós erramos até o simples, até o beabá.
E eu quero ser simples, e talvez as suas respostas, mesmo com a sua intelectualidade e profundidade, talvez vai nos dar respostas bem simples, mas, ao meu ver, mesmo depois de muitos anos no pastorado, são respostas simples que muitos crentes têm perdido, não têm conseguido alcançar ou aplicar até o simples. Conhece aqui, mas está muito longe daqui. E muito mais longe daqui. Que é saber na mente, mas crer no coração e praticar, aplicar. Vamos supor que eu passei por essa avaliação, me insatisfiz, eu quero ser diferente. Quem quer ser diferente? Diga amém. Você viu como foi fraco, irmãos? Porque não deveria ser esse amém. Deveria ser um uau! Eu quero ser diferente. E sabe outra coisa? Muitos não querem. Estão aqui, ouviram, não querem. Que pena, irmãos. Que tristeza. Talvez uns até acham que querem, não querem. Deveriam talvez clamar a Deus, buscar em oração, buscar na palavra. Se você crê no jejum, jejuar, buscar a ajuda dos pastores, refletir. Mas eu quero ser diferente. Mesmo que as respostas fossem simples, sejam simples, o que devemos fazer? Basicamente, fidelidade à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas devemos colocar ela em prática. Então, muitos tentam colocar em prática, negligenciando ouvir a palavra ou estudar a palavra. Deus escreveu tudo isso aqui para nossa instrução. Então, creio que uma das maneiras, obviamente que tudo isso dentro de um contexto de oração, é nós nos empenharmos no estudo sério da palavra de Deus, com o desejo intenso de colocar essas coisas em prática. Amém. Viu como obrigado, pastor Solano? Obrigado.